Boa noite para todo mundo. É um enorme prazer estar aqui compartilhando desse momento com todos. Eu vou pedir então para a parte técnica que está zelosamente ajudando, com muito zelo, com muito carinho, para baixar o PowerPoint, os slides, por favor. Baixando os slides, por favor. Parte técnica. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. É, Shavuot comemora, celebra o recebimento da Torá. A Torá tem em torno de 305.000 letras. Nós aprendemos que se uma única dessas quase 305.000 letras, estiver danificada, borrada, adulterada, é como se toda a Torá também assim tivesse. E aí é necessário reparar essa letra. De modo similar, tal como as letras da Torá são sagradas, por serem um corpo que traz uma mensagem espiritual, também nossas vidas devem ser preservadas na sua santidade e na sua sacralidade. Estamos também vivenciando um período de muita dificuldade, pandemia. Se a nossa tradição já sempre clama, pede para que nós busquemos a bênção da saúde, para que nós compartilhemos nosso anseio de que a saúde danificada, de que a enfermidade que afeta o corpo seja resolvida, muito mais agora nesse período, muito mais agora nesse instante. Então recitamos Refuah Shlema. Por favor, slide primeiro. Refuah Shlema. Refuah Shlema é nosso pedido, nossa ansiedade, nosso anseio, nosso desejo. Refuah, de saúde. Shlema, completa. A cura completa. Mas será que há essa cura completa? Será que nossa saúde não transita de modo pendular, de um lado para o outro? E o que envolve essa cura? Envolve, slide 2, nosso corpo. E logo nas nossas rezas matinais, e aqui está colocado no slide, o reconhecimento da santidade do nosso corpo. O reconhecimento de que nosso corpo é divinamente criado. Claro, há as questões biológicas que são irrefutáveis, mas nosso corpo tem uma santidade tão especial, é divinamente criado. E Deus é esse Criador. E essa oração reconhece a necessidade do funcionamento do corpo e até faz a menção ao nosso aparelho gastrointestinal, Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim, que são os canais intestinais, e que é conhecido e sabido que se eles não estão em funcionamento, em bom funcionamento, isso compromete toda a nossa existência. Então, Deus é tanto aquele que é criador, quanto aquele que cura e que permite o funcionamento do nosso corpo. Mas a nossa saúde, o nosso pedido de refuá, de cura, vai além do corpo. Envolve também, próximo slide, o espírito. E também nas nossas orações matinais temos uma bênção, uma reza, uma oração que reconhece a nossa alma, nosso corpo como um templo que abriga a nossa alma. E que essa alma também tem uma natureza divina, a centelha divina. Então, tal como às vezes nosso corpo pode adoecer, não ter um funcionamento adequado, comprometendo toda a saúde, também nosso espírito, e aí vamos fazer o paralelo, nosso lado emocional, psíquico, também pode estar comprometido, danificado. Assim, o pedido de refuá, de cura shlemá, envolve tanto a questão do corpo quanto a questão do espírito. Ambos
que espelham a centelha divina. Mas se ambos são criados por Deus, e se Deus é o Criador, se de alguma maneira esse corpo está comprometido na sua saúde, ou essa condição espiritual está comprometida no seu equilíbrio, na sua saúde, como a gente pode pedir pela cura? Outro slide, por gentileza. Não seria uma chutzpah? Chutzpah é o termo, né, da nossa tradição, que é arrogância. Não seria uma arrogância, uma petulância, a gente pedir a Deus que cure o nosso corpo? Ora, se Deus é o criador desse corpo, e se esse corpo está com algum problema, não seria esse Deus criador o responsável por esse problema? E, igualmente, se Deus é aquele que nos dá a alma e faz ela brilhar e reluzir, e nos dá vitalidade espiritual, se essa alma, esse estado espiritual está comprometido, não seria igualmente uma petulância, uma arrogância, pedir ao que criou consertar aquilo que é fruto da sua criação? E mais, sabemos que Deus, assim a nossa teologia estabelece conceitos, atributos a Deus. Deus é onisciente. Então, se há algum problema com o nosso corpo ou nosso espírito, nossa condição de saúde, Deus é ciente disso. Se Deus é ciente e, ao mesmo tempo, também segundo a qualidade divina, a onipotência, se Deus sabe e é onipotente e pode agir, por que não age? E mais, atribuímos a Deus a benevolência. Então, ele naturalmente, Deus, agiria de modo benevolente. Tem o recurso da onipotência e o conhecimento da onisciência. Então, como a gente pode ousar ter a chutzpah, ter a arrogância, ter a petulância de clamar, de pedir, através de nossa liturgia, de nossas orações, imbuídos pela fé, para que Deus faça aquilo que ele já sabe que ele deveria fazer? Não seria uma interferência humana? Nós, humanos, somos a criatura, enquanto Deus é o Criador. Pode essa criatura, fruto do trabalho do Criador, rogar, apelar para que o Criador interfira na sua própria obra, como se a sua benevolência não tivesse agido com a prontidão que a onipotência permitiria e que a onisciência é sabedora? É chutzpah ou não é chutzpah? Ou talvez seja, vamos pensar, uma vingança divina. Será que é a doença do corpo, a fragilidade espiritual que adoece, que torna enfermo o espírito, seriam frutos de uma vingança divina? Uma vingança que iria contrária àquela característica de benevolência? Se não, vejamos o que os salmos bíblicos, Tehillim, dizem. Aqui é apenas uma amostra desses salmos. Tuas setas me alcançaram e tua mão me atingiu. Não há paz nos meus olhos por causa do meu pecado. Meu corpo arde em febre e não há partileza em minha carne. Meus amigos e companheiros afastam-se de minhas feridas e meus próximos se conservam à distância. Não me abandones, ó eterno meu Deus. Não te afastes de mim. Apressa-te em meu auxílio. Segundo Salmo, primeiro é número 38, o segundo é 41, diz: na enfermidade o Eterno lhe dará amparo. Seu leito guardará, quando uma doença o acometer. Eu pedi, concede-me tua graça, Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos
só me desejam mal. Próximo, por favor. Próximo. Então, a partir desses salmos, a gente pode entender que há uma relação daquele que se torna enfermo para com Deus e uma relação do enfermo, do adoecido para com os outros. Com Deus é admitida a culpa, o pecado. Deus normalmente é o quê? A causa das causas. Mas se eu admito a culpa, a causa sou eu. A causa sou eu. A causa da enfermidade é minha iniquidade, é meu pecado, minha transgressão. A ação divina, ela é consequência. Dessa maneira, ainda que possa parecer um raciocínio teológico bastante complicado, existe algo muito interessante. Se eu admito, enquanto enfermo, que eu errei, que a culpa é minha, permito e me obrigo a me aperfeiçoar. A admissão gera o aperfeiçoamento. Não é a Deus atribuído a culpa, mas a si próprio, ao humano. Então, o humano assume a sua responsabilidade a partir da admissão do seu equívoco, se aperfeiçoa e, dessa maneira, pode alterar o destino. E isso é uma visão judaica de alterar o destino, pois nós não somos fatalistas. Isso seria a relação para com Deus. O outro lado seria para com os próximos. Diante da enfermidade, o outro me abandona, fico no isolamento. Esse isolamento, esse abandono, ele gera mais doença, pois gera um estresse espiritual. Então, o abandono e o isolamento torna o enfermo mais doente. E aí vamos para a história de Jó, a história bíblica de Jó. Nessa história, uma pessoa extremamente justa, correta, acaba se tornando doente, sem explicação. Os amigos afastam Jó, rejeitam Jó. E tem um comentarista da Idade Média que disse que não sabe por que Jó ficou doente. Todo mundo joga a culpa em Jó e o amigo diz, e Nahmani diz isso, não sabemos. E aqui há uma mudança de paradigma. De um lado, existe uma admissão de uma culpa por um equívoco, por um erro, por um pecado que gera a ação divina, ainda que eu tenha capacidade de admitindo essa falha, de mudar o destino. De outro, com a história de Jó, a gente entende que nem sempre, e na maioria das vezes, não sabemos. Simplesmente não sabemos. E ao não sabermos, não devemos colocar estigma, rótulos e muito menos usar esses rótulos e estigmas para isolar, abandonar alguém. Outro slide, por favor. Aqui temos uma parábola. Vamos tentar aumentar esse slide. Esse slide aqui para poder ler. Rabi Shmuel e Rabi Akiva estavam caminhando pelas ruas de Jerusalém e são confrontados por uma pessoa que estava enferma. E essa pessoa pergunta, como eu posso ser curado? E eles respondem, o que ele deveria fazer? E a pessoa pergunta, quem havia abatido ele com essa doença? E eles respondem, aqui tem um errinho, o santo louvado. Ou vai ver que não tem errinho, vai ver que é a santa louvada, Deus não tem gênero. A pessoa diz, e vocês trazem para vocês um assunto que não é da sua alçada. Deus bate e vocês curam. E eles indagam, e qual o seu trabalho? A pessoa, sou lavrador do solo. Eles, quem criou o solo? A pessoa, o santo louvado. Eles, então você interfere no assunto que não é seu? Deus criou e você trabalha o fruto da terra. A pessoa, se eu não cultivo o solo, não aro, não semeio, não haverá frutos para colher. Eles, a cura é o cuidado, similar ao do solo, e o médico é o seu lavrador. Então, a partir daqui, dessa parábola, desse midrash, a gente acaba tirando de Deus a responsabilidade. Vamos voltar ao outro slide, por favor. Tá? Acaba tirando a responsabilidade de Deus e coloca
não só tira Deus da responsabilidade, tira Deus da equação. A questão passa a ser humana, né? Passa a ser humana. E é uma permissão da ação humana para cuidar. Então, tiramos Deus da equação. Vamos ao próximo. Rabi Haya Bar Abba ficou doente. Rabi Yohanan o visitou e perguntou: seu sofrimento é prazeroso? E ele respondeu: nem o sofrimento, nem a sua recompensa. Ele diz: me dê sua mão. Ele esticou a mão e levantou. Rabi Yohanan ficou doente. Rabi Hanina o visitou e perguntou: seu sofrimento é prazeroso? Ele respondeu: nem o sofrimento, nem a sua recompensa. Ele disse: me dê sua mão. Ele esticou a mão e o levantou. Rabi Eleazar ficou doente. Rabi Yohanan o visitou e perguntou: seu sofrimento é prazeroso? Ele respondeu: nem o sofrimento, nem sua recompensa. Ele disse: me dê sua mão. Ele esticou a mão e o levantou. Vem do Talmud essa passagem. Próximo slide, por favor. E aqui a gente vê que é uma mudança enfaticamente do paradigma, que a doença não é nem punição, não é uma punição, e tampouco um prêmio, porque às vezes há a concepção de que a partir do sofrimento eu posso buscar, eu sou uma recompensa, a recompensa do sofrimento. E ao mesmo tempo que Deus é tirado da equação, existe a ação humana do ato de dar a mão. É isto, o ato de dar a mão. Aquele ajudar e ser ajudado. Só que no pêndulo da vida, o saudável que ajudou adoece. E o doente que foi ajudado, ele agora curado, ele pode ajudar. É o círculo da vida. Próximo, por gentileza. Quando bate uma doença, uma enfermidade, a gente fica muitas vezes norteado. E é importante enfatizar, tirar essa sensação de dor impelida por uma culpa que agrava. E Mordecai Kaplan, ele afirma, eu parafraseio, Deus não está no raio. E o raio significa aquilo que pode matar. Ele diz, Deus está no para-raio. Está no potencial de ajuda, de cura, de prevenção. Da mesma maneira, completa Kaplan, Deus não está na doença. Deus está no meio, na capacidade, na instrumentalidade humana de criar a cura ou de prover a cura, cientificamente ou espiritualmente. Cientificamente, através dos avanços tecnológicos, espiritualmente, através da ajuda, da presença, do afirmar da presença. Próximo. Por isso, toda busca do Michebeira é uma busca comunitária, de ajuda. Não é uma mensagem que alguém recebe de algum lugar, mas é um momento do compartilhar. É a afirmação, você é doente, a sua dor não está sozinho. A sua dor, na sua enfermidade, não está sozinho. É movimento de incorporação daquele que poderia se sentir isolado no convívio comunitário, ainda que, por força de uma determinada doença, não possa estar fisicamente ou presencialmente naquele compartilhar. Fé e ciência, os pêndulos da saúde. Fé. Diz Heschel, que foi um importante rabino do século XX, o médico mede a pressão do sangue e a composição da urina. Com isso, ele quer dar a relevância da ação médica, da ciência, indubitável, mas complementa. A recuperação depende também da pressão da alma e da composição da mente. É isto o que o Michebeira, que o pedido de Refá faz, para que nossa alma e nossa mente possam se sentir acariciadas, acalentadas. E o judaísmo, enquanto fé, e a Torá enfatiza, não rejeita sob hipótese nenhuma a ciência. Quando nossos ancestrais saíram do Egito, né, do Egito, dos faraós, a Torá afirma para a gente não ter as mesmas práticas que havia no Egito.
E o que se refere a essas práticas? Os comentaristas afirmam: não praticar a magia. A fé não é substituto da ciência, ao mesmo tempo que a ciência requer da fé. Vamos continuar no slide, por favor? Enquanto eu tento responder, acabou aqui o slide. O próximo, por favor. Falamos de transcendência. Transcendência, a gente pensa a princípio que é uma elevação do nosso mundo, sair daqui, se transpor. Transcendência é uma nova perspectiva, enxergar uma nova perspectiva diante da realidade. No Misheberer, quando pedimos a Refuah Shlema, rogamos pelos nossos ancestrais, para que essa nova perspectiva tenha um elo, uma referência. E pedimos um novo nome. Esse novo nome, muitas vezes acrescentamos um novo nome, né? Raim, Refael, são os mais costumeiros. Mas esse nome, ainda que alguns dizem que é para enganar o anjo da morte, é, na verdade, para que a gente, através da incorporação de um novo nome, o nome judaico, hebraico, possa abranger, alargar nossas perspectivas. Nesse sentido, é importante entender que através do Misheberer, que pede pela saúde, Refuah Shlema, a gente tem um engrandecimento espiritual que possibilita apreciar uma nova situação e não uma mediocridade teológica, como se a partir daí a gente fosse salvo ou pudesse enganar algum desígnio, porque isso seria se render ao autoritarismo religioso. Próximo, por favor. Falei dos pêndulos de saúde. Shlema é completo. O que é completo? Completo é o movimento. É o movimento amplo da vida que tem simchas, alegria, tsures, adversidades, bênçãos e maldições. Maldição no sentido de problemas graves. A vida é um movimento em que o sucesso ele não é isento de fracasso. E o fracasso ele muitas vezes nos proporciona uma caminhada para o sucesso. E essa caminhada, ela não é plana e ilesa de tropeços, bem como os tropeços podem impulsionar uma caminhada mais firme. De modo similar, a doença, ela pode criar a perspectiva de saúde, porque a gente enxerga uma nova realidade e como lida com aquilo que está se abatendo. E a saúde, o momento da saúde, nesse movimento pendular, reconhecemos que vamos ficar doentes. Ficar doentes não é se vamos ficar, e sim quando vamos ficar. São os movimentos de idas e vindas. Por favor, próximo. E assim pedimos por Shlema, que é tudo. Conforme uma das nossas bênçãos também recitadas matinalmente diz: abençoado sejas tu, eterno nosso Deus, soberano do universo, criador da luz e criador da escuridão, da paz e de tudo. Olha só, essa bênção, ela é redundante. Se é de tudo, por que precisa colocar luz e escuridão? Para mostrar que paz e tudo engloba tanto a luz quanto a escuridão, tanto a plenitude quanto os momentos mais árduos, tanto a saúde quanto a fragilidade e a vulnerabilidade do corpo e do espírito. E estando em Shavuot, lembrando do recebimento das tábuas da lei, o Talmud nos ensina as tábuas da lei, aquela que foi recebida primeiro, que ficou quebrada, e aquela que foi recebida depois, a inteira. Ambas foram colocadas juntas na mesma arca que acompanhou a travessia do povo no deserto. A jornada no deserto é uma metáfora para a nossa própria caminhada da vida. E nessa caminhada temos os elementos inteiros, a saúde física e espiritual eventualmente quebrada, dilacerada, e em outras ocasiões inteiras, ou as duas se mesclando simultaneamente. Mais outro slide, por favor. E a questão, quando pedimos por refuah, shlemá, saúde completa, é até quando? Que saúde nós pedimos? Pois a qualidade da vida é tão importante quanto a quantidade. A vida que colocamos nos anos
é tão importante, se não mais importante do que os anos de vida. Então, pedir por saúde é, sobretudo, rogar, apelar, pedir e trabalhar para que a dignidade seja mantida e preservada. Agora, eu vou tentar aqui responder algumas perguntas no tempo que resta. E se o Michebeira não é, em certa maneira, um jeito das pessoas apoiarem quem está doente. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Michebeira é uma maneira da gente expressar aquele que está enfermo, que ele tem apoio, solidariedade e também para que as medidas necessárias para que a saúde seja restabelecida ou a dignidade preservada sejam dadas. É uma força que damos para ajudar quem está doente. Exatamente isso, para que não está sozinho. E, na verdade, não é uma interferência divina, mas é através da nossa ação que trazemos a mensagem divina. Aqui é perguntado também se o Michebeira assumiu um papel coletivo nos tempos de pandemia. Sem dúvida alguma, nesse momento de pandemia, a busca de Refuah Shlemah, de Michebeira, ganhou uma intensidade muito maior, muito mais intensa, indubitavelmente. Porém, é importante frisar que na nossa tradição, por ocasião da leitura da Torá, né, nos momentos de reza que a gente faz a leitura da Torá, já é previsto o pedido de Refuah Shlemah de saúde, né, de saúde tanto do guf, do corpo, quanto nefesh, do espírito. Isso já é milenarmente e ancestralmente previsto na nossa tradição. Agora ganhou uma intensidade maior e, inclusive, enquanto no Kabbalat Shabbat não é previsto tradicionalmente pelo sistema litúrgico a recitação disso em Michebeira, passamos a colocar em função de uma necessidade de exprimir a nossa solidariedade e também ver a relevância do cuidado que existe através do apoio mútuo, da ajuda compartilhada. Tem mais aqui uma pergunta. O Michebeira, ele é recitado. Há uma pergunta se é se o doente recita ou se ou em nome da comunidade é recitada. O Michebeira é recitado em nome da comunidade por alguém, pensando no doente, Tá? Aquele que está enfermo, ele tem também orações que podem ser recitadas dentro do conceito de busca de Refuah Shlemah, para adquirir um desenvolvimento maior que ele não se torne refém da doença, que ele não se torne ancorado pela dor do corpo ou do espírito. Então, o doente também, né, pode e deve, dentro da nossa visão religiosa, dentro de uma espiritualidade, recitar. Mas aqui é importante afirmar que a coletividade, ou família, amigos, estão transmitindo um apoio, uma solidariedade. E isso é um remédio para a alma, porque aquele que se sente doente, seja do corpo ou com algum desequilíbrio psicológico, alguma enfermidade mental, pode se sentir muito aflito, pode se sentir desesperado, culpado, isolado. Então, para ele, existe o apoio compartilhar de todos. Tá? Então, esse é nosso papel enquanto comunidade. Eu já estou vendo aqui meu colega e amigo Michel Schlesinger na tela, né? E dentro dessa sequência maravilhosa desse Tikkun, Tikkun, em hebraico, sabemos, é consertar, reparar. Nós temos a missão de reparar o mundo, mas vamos também lembrar que cada indivíduo, que cada ser humano, que é o mundo. Tal como uma letra da Torá transforma toda a Torá inapropriada para o seu uso religioso,
quiçá nossos esforços permitam que cada ser humano tenha sua dignidade preservada. Então, muito obrigado a todos e vamos continuar nessa noite de estudo maravilhosa.